Olá pessoal, muito bem-vindos. Vamos adiante com o nosso curso de interpretação de texto voltado para as carreiras fiscal e de controle. Eu sou o professor Márcio Wesley. Você acompanha agora a continuação com a tipologia textual, que foi exatamente onde parou o nosso bloco anterior, e a gente vai tratar também de gêneros textuais, tá? Sempre aplicando em questões. Cada teoria a gente vai sempre mostrando como é cobrada, e adiante também veremos os tipos de discurso, discurso direto, discurso indireto livre. Vamos ver como reconhecer cada um desses três tipos de discurso e vamos ver também como fazer a transformação entre o discurso direto e o discurso indireto. Vai ser importante essa transformação porque ela é usada em questões de reescritura de frases, tá? Então é necessário você dominar aqui a forma de transformar os discursos. Maravilha? Então na tela aqui comigo e vamos adiante com o nosso curso. Muito bem. Temos este texto, Estávamos no momento de aplicação do que nós vimos sobre os três tipos básicos, E ainda também o tipo injuntivo, que forma um conjunto de 4 estruturas básicas. Esta é uma questão da Banca Sebrasp, no concurso de Barra dos Coqueiros para arquiteto. Vamos conferir primeiro o enunciado e depois vamos ler o texto para classificá-lo quanto à tipologia textual. Ele quer saber o que é predominante neste texto. A letra A diz que é injuntivo, pois incita o leitor a agir de maneira empática. De fato, esta é uma conceituação que se aplica mesmo para o texto injuntivo. O foco do texto injuntivo é provocar o leitor a uma certa atitude. A letra B fala descritivo, pois apresenta características de pessoas e lugares. De fato, o texto descritivo pode estar voltado para caracterizar pessoas e lugares. Narrativo, pois relata situações em que as pessoas agem por empatia. E narrativo pode mesmo relatar as ações das pessoas. Dissertativo, pois as autoras elencam ideias e opiniões acerca de um tema. É uma possibilidade. Lembrem-se de um detalhe importante nessa hora. Vamos lembrar aqui um detalhe importante. Nós estudamos isto e eu quero te ajudar a recordar. É o seguinte: a dissertação é um estilo de composição que pode se realizar em 2 formatos, tá? A dissertação pode se realizar num formato argumentativo. É um formato em que a dissertação pode se realizar, e ela pode se realizar no formato expositivo. São 2 formatos em que a dissertação pode ocorrer. No formato argumentativo, você tem mesmo a apresentação de pontos de vista. Agora veja bem, pontos de vista do próprio autor do texto. O próprio emissor da mensagem está assumindo pontos de vista e argumentando, defendendo, fundamentando esse ponto de vista, ok? Já o texto expositivo é um texto, na verdade, voltado para informação, um texto voltado para transmitir conhecimento sobre alguma área. E eu posso, dentro de um texto expositivo, trazer informação de vários tipos. Trazer informação de dados, trazer informação de fatos, trazer informação de conceitos. Inclusive, eu posso trazer informação a respeito de como outras pessoas pensam sobre um certo assunto. A letra D está falando isto. Ela está falando que o texto é dissertativo e que as autoras fazem isso aqui, olha. As autoras elencam ideias e opiniões acerca de um tema que talvez não fossem opiniões delas mesmas. Podem ser opiniões e ideias de terceiros. Beleza, é só estou explicando a questão primeiro, depois vamos ler o texto e conferir. A letra E diz que é argumentativo, que é uma das formas do texto dissertativo, e a letra E fala que as autoras defendem, olha a palavra forte, defendem com argumentos próprios a importância da empatia.
Vamos conferir então se são argumentos próprios que elas defendem ou se elas vão elencar, apresentar mesmo opiniões alheias, ou ainda se seria narração, ou se é descrição ou texto injuntivo. Vamos ler para conferir. Aqui voltamos ao texto. A empatia é, em termos simples, a habilidade de se colocar no lugar do outro. Ponto. Você vê o verbo no presente, você vê a palavra empatia, um substantivo abstrato, a palavra habilidade é um abstrato. Nós estamos, por enquanto, com duas características de texto dissertativo, verbo no presente e substantivos abstratos. São duas características que marcam a dissertação. Vamos ver se mantém no restante do texto. Vamos continuar. Por exemplo, se você, leitor, escuta uma história sobre uma criança que teve muitos problemas de saúde, que vem de uma família muito pobre e se comove, é possível ter dois tipos de emoção. O dó, você sabia que a palavra dó é masculina? É o dó, que é a simpatia, é o dó. Ou colocar-se no lugar daquela criança e imaginar o que ela passou e tentar entender o que ela sentia, enxergar o panorama a partir dos olhos dela. Abre aspas. É ser sensível a ponto de compreender emoções e sentimentos de outras pessoas. Fecha aspas, explica Rodrigo Scaranari, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Veja, aqui já foi citado um autor, né, um estudioso da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, e quando eu vejo lá no final do texto, eu tenho a autora Juliana Konteifer e outra autora, Renata Ruski. Elas estão aqui citando outras pessoas, entre aspas, as palavras do Rodrigo Scaranari. Desde o início, você vai conferir história, a palavra história, substantivo abstrato, problemas abstrato, saúde abstrato. Que mais? Tem muito abstrato aqui. Simpatia, o sentimento, dó, né? A palavra emoção. Que mais? O panorama, muitos substantivos abstratos, né? Tendência para um texto dissertativo. Por enquanto, o primeiro parágrafo foi apenas informação mesmo, né? O conceito, primeira linha. O que é empatia? A habilidade de se colocar no lugar do outro, tá? E aí ela deu um exemplo, né, para você compreender a diferença. Simpatia é uma coisa, você sentir dó. Mas empatia é outra coisa, é você se colocar no lugar da pessoa, tentar ali imaginar o que essa pessoa está passando, conseguir enxergar e compreender, né, com os olhos da própria pessoa que estaria vivendo aquela situação. Continua. E é uma característica que pode, olha o verbo no presente, de novo aqui no começo no presente, pode sim ser aprendida. Né? Estamos falando dela quem? Da empatia, desde o começo, né? Pode ser aprendida, ou pelo menos treinada. Para Rodrigo, quem? O Rodrigo Scaranari, de novo, né? Para Rodrigo, o exercício passa, já que falou que pode ser aprendida, né? Então, o exercício passa pelo autoconhecimento. 2 pontos. Para compreender a emoção do outro, é preciso conhecer e entender o que se passa dentro da própria cabeça, né? A pessoa compreender a si própria vai ajudar a compreender outra pessoa. Abre aspas. Assim como podemos treinar os bíceps na academia e ficar mais fortes, podemos ser cada vez mais empáticos com a prática. A plasticidade do cérebro torna isso possível, né? Possível você aprender com a prática a ser mais empático. E explica quem aqui? A professora Anita Novak. Já é uma outra pessoa citada pelas duas autoras do texto, né? Anita Novak, pesquisadora da empatia e diretora da área de iniciativas sociais e econômicas da Universidade McGill, em Montreal. Você vê que permanece ainda o discurso dissertativo, com verbos no presente, muitos substantivos abstratos, o exercício, o autoconhecimento abstrato, emoção e mais ainda, temos outros aí, mais abstratos, a palavra prática, a palavra plasticidade, tá? Muitos abstratos. E é discussão de conceitos trazidos por outros estudiosos que não aqueles próprios que estão aqui na autoria do texto, né? Continua. Mas por que nos colocamos no lugar do outro, né? As duas autoras do texto se perguntam.
Para o psicólogo, psicanalista e professor João Ângelo Fantini, da Universidade Federal de São Carlos, a empatia seria, abre aspas, uma forma de restabelecer um contato com um objeto de amor perdido, uma parte incompreendida do sujeito, fecha aspas. Enxergamos no outro uma humanidade compartilhada, sentimos que também temos e que são aplicados... sentimentos que também temos e que são aplicados em situações completamente diferentes. Por conhecermos nós mesmos no próximo, temos empatia. Mas você vê que esta é uma explicação da autora sobre a passagem citada do João Ângelo Fantini. As autoras ainda não expressaram o próprio ponto de vista delas mesmas. Elas estão comentando, o Rodrigo comentando, a Anita Novak comentando, João Ângelo Fantini, você percebe? Tal sentimento é uma via de mão dupla, : beneficia não só quem o desenvolve, mas também o emissor. Abre aspas, a empatia é, sem dúvida, uma das habilidades mais importantes para que se tenha uma boa convivência social, interferindo diretamente tanto no sucesso pessoal como no profissional. Ao entender melhor as emoções e as necessidades de cada um, temos menos dificuldades para lidar com eventuais conflitos pessoais em qualquer ambiente ou situação, afirma Rodrigo, aquele Rodrigo Scaranini já citado no começo, né? Então você percebeu que sim, o texto é dissertativo, porém não é aquele dissertativo argumentativo. Ele é expositivo ou informativo. Ele está aqui apresentando conceitos, pontos de vista, formas de abordar o assunto, né, de outros estudiosos que não estas duas pessoas que escreveram o nosso texto, ok? Então, bom, injuntivo não foi, a ideia não é provocar a empatia no leitor. Descritivo não é, que não se trata de caracterizar as pessoas. Também não está narrando ali, contando histórias. Ah, professor, mas tem uma historinha só no começo, né? A história ali só no começo, mas ele não desenvolve o texto todo em cima de uma narração, não. É um texto dissertativo, expositivo, que está aqui apresentando ideias e opiniões de diversos estudiosos sobre um tema, tá? Esta é a resposta. Ok? Letra D de Deus é mais. Maravilha, vamos para a próxima. A banca agora é a Fundação Getúlio Vargas, na prova do TJ do Rio Grande do Sul, para oficial de justiça. Nosso objetivo é aplicar aqui a diferenciação dos tipos textuais, tá bom? Estamos praticando para fixar os tipos textuais básicos: narração, descrição, dissertação e o texto injuntivo. Ela me deu aqui uma passagem e abaixo da passagem aparece o comando da questão. Vamos ler o comando da questão. Acima aparece um pequeno texto narrativo. Ele já me diz que é um texto narrativo. E ele pede a frase retirada desse texto que mostra valor descritivo. Existem algumas características que a gente pode observar para ver que o texto realmente vai ter uma característica descritiva, ou a frase, a passagem vai ter essa característica. Eu já vou destacar para você um ponto forte, que são verbos no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é um tempo verbal muito característico do texto descritivo. Outra característica que a gente vai lembrar, isso aqui é uma recordação, né? Nós já tivemos isso no vídeo passado, tá? O tempo é estático em uma descrição. O tempo é estático significa o quê? Eu não tenho antes e nem depois. Não, eu só tenho a cena que está ali diante do observador. Só uma cena. Ali a gente para o tempo diante de uma cena. Diferente da narração, que vai colocar uma sequência de cenas, tá? A descrição vai ter somente uma cena que ela focaliza. E também a gente sabe que um vocabulário muito comum na descrição são os adjetivos. Vamos lá no texto. Ele avisou que o texto é narrativo, tá? Ele avisou. Mas ele quer uma frase desse texto que seja descrição. Vamos lá. Dvorak aproximou-se, passado perfeito, narração. Dvorak aproximou-se do alto da colina e debruçou-se e
coloca uma sequência de cena. Primeira cena, ele se aproximando. Segunda cena, ele debruçou-se sobre a pequena pedra para olhar a paisagem abaixo. Ponto. Observou. Olha a sequência. Primeiro acontecimento, ele se aproximou. Segundo, ele debruçou. Terceiro, ele observou que havia uma grande caverna. Ele observou. Gente, o verbo observar é associado ao campo visual. E o campo visual é um campo muito marcante na descrição. Associação com campos visuais, tá? Verbos, substantivos, adjetivos, palavras que têm associação com a visão, são fortes na descrição. Observou que havia uma grande caverna cercada de vegetação, mas não conseguiu identificar. Isso aqui já é fato ou ação, né, do nosso personagem. Já estamos na quarta ação dele. Mas você percebeu que houve uma pausa. E como é que eu sei que houve uma pausa? Havia. Verbo no pretérito imperfeito mostra uma pausa naquele momento. O imperfeito é uma pausa, o tempo fica contínuo, né? Uma grande caverna, olha o adjetivo, tá? E cercada de vegetação, né? Você tem a visão daquela cena que ele descreve. Esta passagem aqui é descritiva. Vamos marcá-la? Observou que havia uma grande caverna cercada de vegetação. E o restante do texto, vamos conferir. Fez um sinal para que o grupo acompanhasse. Já estamos aqui na quinta ação, né? O quinto fato na sequência temporal. Que o acompanhasse e começou a descer. Já é a sexta ação dele na sequência. Bom, e aí você já sabe a resposta, né? Olha aí a resposta. Letra C. Havia uma grande caverna cercada de vegetação. Aqui na tela comigo, olho no olho, a Banca Fundação Getúlio Vargas faz muito esta abordagem, a abordagem de você mostrar para ela que você sabe reconhecer as características de uma passagem, de uma frase, de uma linha, de um parágrafo dentro de um texto maior, tá? Você sabe identificar uma passagem como descritiva, uma passagem como narrativa ou dissertativa, tá? Isso aí faz parte de uma abordagem típica da Banca Fundação Getúlio Vargas, ok? Vamos lá para a próxima? Na tela comigo, estamos treinando para vocês, né, revisarem, reforçarem aqui a identificação dos tipos textuais. Fundação Getúlio Vargas, MPE do Rio de Janeiro, prova de analista do Ministério Público. Ele deu aqui esta passagem e o pedido dele é o seguinte. Nesse pequeno texto, há uma referência a uma marca dos textos descritivos. Que é qual marca? Então, primeiro eu preciso entender este pequeno texto, tá? E localizar mesmo, enxergar nesse pequeno texto uma marca de texto descritivo. O que seria? Vamos ver aqui. O texto dele diz o seguinte. No programa, abre aspas, o nome do programa, O Brasil Visto do Alto, fechou aspas simples aqui. Esse é o nome do programa, O Brasil Visto do Alto. No programa, O Brasil Visto do Alto, só se observam as belezas do país. Este só, fazendo aqui a limitação sobre o verbo observar, né? Só se observam as belezas, vamos pensar o contrário de belezas. O contrário de beleza seriam as feiuras, né? E ele fala de um programa de televisão, chamado aqui O Brasil Visto de onde? Do alto. Gente, a marca que nós temos aqui, a marca que a questão está falando, né? É o ponto de observação. Onde está o ponto de observação? Para eu fazer uma descrição, existe um ponto em que o observador se coloca. Este ponto em que o observador se coloca é um fator limitante. Eu vou te falar aqui por quê. Vem cá, olho no olho. É um fator limitante. Por quê? Porque dependendo da posição onde está o observador, ele tem acesso a certos dados, a certas observações que ele não teria em outro ponto. E já em outro ponto ele teria novos pontos de observação, outros elementos da cena que ele veria, mas em
em cada ponto você tem a sua observação e também os fatores limitantes. Ele disse que o ponto de observação é do alto. Você está vendo o Brasil por cima, do alto. E ele disse que do alto só se observam as belezas. Do alto você só enxerga aquilo que é belo. E se você chegar perto, realmente você descer, você observar aqui do chão, você começa a enxergar não só as belezas, mas pode enxergar as feiuras também, né? Tá? E aí vamos ver então qual é a resposta? Olhe na tela. Será que é a impossibilidade de descrever todos os dados do real? Impossibilidade é uma palavra muito forte. Nós temos uma limitação, mas não uma impossibilidade. Nós temos uma limitação, pelo ponto de observação ser aquele do alto. Então não é impossibilidade. A letra B é a necessidade de só se descreverem alguns dos dados do que é observado. A necessidade não é uma necessidade, tá? É uma inviabilidade de você descrever alguns dados porque não estão acessíveis. Você está lá do alto observando o Brasil. Então é inviável você enxergar todos os detalhes. Você vai ver por alto lá de cima as belezas, elas destacam, segundo a frase diz. Na letra C, é o desejo de se descreverem somente os dados esteticamente positivos? Desejo. Não é o desejo que está ali no foco, mas sim a posição do observador, que é lá do alto, né? Essa posição é um fator limitante, tá? Então não tem outro jeito, é a letra D, olha aí a palavra-chave, limitação da posição do observador, que o torna incapaz de descrever todos os dados. É impossível descrever todos os dados porque você está a uma altura que não te permite perceber os detalhes. Você está num ponto de observação que te impede de enxergar detalhes. Você vai ver do alto belezas que saltam aos olhos, né? Letra D de Deus é mais. E a letra E, a dificuldade de observador descrever dados que ele desconhece. A questão não é o desconhecimento, né, pessoal? A questão é que eu não estou mesmo acessando, enxergando para observar, não é isso? Ah, muito bem, muito bem. Então tá joia. Vamos adiante. Próxima. Estamos agora na banca CESP, Sebrasp, né? A gente procura variar aqui as bancas para você ver qual é o estilo de cobrança delas, tá? E aqui na prova de Boa Vista, Roraima, para procurador. Veja só, ele te deu aqui do lado, né, as imagens, a gente vai ver já já. Primeiro vamos entender o que ele está pedindo. Julgue os seguintes itens, considerando os aspectos textuais e gramaticais do cartaz precedente, veiculado pelo Ministério Público Federal no âmbito do projeto Amazônia Protege. E ele fala aqui para você julgar o item que diz assim: no texto observam-se trechos expositivo e injuntivo. Expositivo é informação, tá? E o injuntivo é comando, ordem, orientação. Você vai comandar o seu receptor a realizar alguma ação. Então vem comigo aqui no o cartaz inteiro está aqui. Depois eu só reproduzi a parte que poderia ficar um pouco pequena, né? Essa letra daqui não é um pouco pequena, eu ampliei para você enxergar melhor aqui. Então começa comigo aqui no alto. Quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Opa! Né? Isso soa até como uma ameaça, não é não? Já tem assim um poder injuntivo aqui, não tem um poder injuntivo? Quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente, né? Depois ele escreve o que eu destaquei para você enxergar melhor aqui em cima, olha. Antes, identificar quem explorava ilegalmente a Amazônia não era fácil. Informação, tá vendo? Informação. Mas agora, o Ministério Público Federal adotou uma nova metodologia de trabalho que utiliza imagens de satélite para fiscalizar toda a região amazônica, identificando e produzindo provas para punir os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Esse trecho é informativo, ele é expositivo, né? Depois, olha, acesse, aqui já é um comando.
Ele está dando um comando para o receptor da mensagem, né? Acesse o site, conheça, olha o verbo no imperativo, não é isso? Conheça o projeto, consulte, comando, verbo no imperativo, né, pessoal? Verbo no modo imperativo. Isso é marca do texto injuntivo mesmo, tá? Ok? Então é verdade o que ele disse, né? Temos um trecho expositivo, temos também o trecho injuntivo. Isso aí é correto. Resposta, o item está certinho, certinho. Maravilha, maravilha. Então aqui comigo, olho no olho, vem cá. Pessoal, fechamos a parte de tipos textuais, narração, descrição, dissertação, texto injuntivo, tá? Na sequência, nós vamos estudar gêneros textuais variados. Eu vou falar para você que diferença faz quando a gente analisa tipologia textual e quando a gente analisa gêneros textuais. E mais ainda na sequência, veremos tipos de discurso, tá? E a transformação entre eles. Vejo você já já no próximo bloco.